Olá a todos, bem-vindos a mais uma conferência do curso de Conhecimento de Si Mesmo. Este curso é um curso gratuito que oferece o grupo Conhecimento de Si Mesmo e tem o objetivo de nos entregar as ferramentas para chegar à autorrealização íntima do ser. O conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. Isto de nós dizer que o objetivo da existência é este, nós dizemos com o propósito de que cada um investigue, interrogue, pergunte ao seu real ser para que obtenha a resposta nos mundos internos, é dizer, no mundo astral. Tudo o que nós quisermos saber, nós devemos buscar a resposta interna. Não se encontram em livros essas respostas. Então temos que nos desenvolver e obter essas respostas e que servirão como comprovação para nós mesmos. Então, o tema que nós temos para hoje é o tema número 11 do temário de fase A: como se fabrica alma e espírito. Então, como o próprio título nos insinua, nós somos desalmados. Nós temos um princípio de alma, que é a nossa essência enfrascada nos defeitos psicológicos, 97% da essência, e temos apenas 3% da nossa essência livre. Então, esses 97% são o princípio de alma que temos, e é a partir daí que nós vamos extrair a nossa alma, vamos criar a nossa alma, desenfrascando os defeitos psicológicos, e na medida em que se vá desenfrascando, vai liberando a essência, e essa essência vai se converter na nossa alma. Então, o que é alma? O que é alma? Alma é um conjunto de virtudes, poderes, faculdades, forças, que cada um de nós tem latente na essência, nesta essência contaminada. E ao liberar essa essência, vão então surgindo, vão aflorando, vão se despertando essas virtudes, esses poderes, essas faculdades e as forças. Então, é uma virtude porque cada vez que se desintegra um defeito, essa essência que está enfrascada, ou que estava enfrascada nesse defeito, se converte na virtude oposta ao defeito. Porque todo defeito é uma virtude ao inverso. Então, por exemplo, se nós eliminamos um defeito de ira, esse defeito, essa ira, se converte em doçura, em mansidão, que é exatamente o oposto do defeito.
Também, se nós desintegramos, por exemplo, o eu da fornicação, essa essência se converte na virtude da castidade, que é exatamente o oposto de fornicação. Se alguém desintegra um defeito do roubo, por exemplo, desperta então a virtude da honradez, que é exatamente o oposto do defeito do roubo. E assim sucessivamente. Cada vez que se elimina um defeito, libera a essência, e na essência está exatamente o oposto do defeito. As virtudes estão na essência. E nós temos tantas virtudes quanto os defeitos psicológicos. Nós temos defeitos que nós não conhecemos, e certamente temos virtudes que não conhecemos também. Se converte em faculdade, por exemplo, quando nós desintegramos um defeito, quando se cria o corpo físico solar, porque nós temos o corpo físico e o corpo vital temos de forma lunar. Então, quando se cria esse corpo físico solar, se recebe a faculdade de governar os gnomos e pigmeus da Terra, porque o corpo físico, o nosso corpo físico representa a Terra. Então, quando se cria esse corpo físico solar, se ganha a faculdade de governar os gnomos e pigmeus da Terra. E quando se criam, conforme vão se criando os corpos, conforme vai se eliminando os defeitos, também se adquire poderes. Por exemplo, quando se cria o corpo astral solar, que nós temos um princípio de corpo astral, temos esse corpo de forma lunar. Quando se cria o corpo astral solar, se adquire o poder de viajar em corpo astral consciente, de ir à quinta dimensão toda vez que quiser. Você pode viajar a todos os lugares da Terra e na quinta dimensão cada vez que se queira. Então se adquire o poder também de governar as salamandras do fogo. Quando se cria o corpo mental solar, se adquire o poder de governar os silfos e sílfides do ar. Também se adquire o poder de entrar no mundo mental cada vez que seja necessário para investigar os defeitos psicológicos. Todos os poderes, as faculdades que se adquirem com o desenvolvimento desses corpos são utilizados, devem ser utilizados em prol do próprio trabalho, jamais para adquirir fama, exibicionismo
jamais para investigar a vida alheia, jamais para investigar os números que darão na lotérica. Esses poderes, essas faculdades são usadas, devem ser usadas para o próprio trabalho, para o trabalho de investigação das coisas, daquilo que é benéfico a este trabalho. Então, forças, também alma é força. Então, cada vez que se desenvolve, cada vez que nós eliminamos algum defeito, cada vez que se libera uma partícula de essência, essa essência se converte em forças, ânimo, coragem, conhecimento, capacidade para entender, compreender cada vez mais o funcionamento da nossa psique. Então, nós vamos nos tornando mais detalhados, mais profundos no próprio trabalho psicológico. Então, são forças, nós ganhamos forças e ânimo para o próprio trabalho de conhecimento de si mesmo. O conhecimento de nós mesmos. Então, como criamos alma? Como se cria alma? Alma se cria trabalhando com os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores para a revolução da consciência são o nascimento, que é sexual, a morte psicológica, que é o trabalho com os defeitos psicológicos, e o sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, de forma livre, respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Se uma pessoa não interessa, não se interessar, nós devemos respeitar. E não é por isso que nós vamos maltratar uma pessoa. Seria incoerente, contraditório, que nós queremos entregar o ensinamento e, se quisermos obrigar a pessoa a aceitar o ensinamento, e se ela não aceita, nós tratamos ela com desprezo, por exemplo. Então, entregar o ensinamento de forma livre, de forma respeitando sempre o livre-arbítrio de cada pessoa. Então, os 3 fatores são a única forma de chegar à autorrealização íntima do ser. Não há outro caminho, senão o caminho do nascimento, que é sexual, o caminho de eliminar os defeitos, que é através da autoobservação, colocar aqueles 3% que nós temos de consciência livre, colocar a serviço da essência, colocar esses 3% ativo, observar o que acontece no nosso interior, o que acontece, por exemplo, no nosso centro intelectual, o que nós pensamos, por que pensamos, quando pensamos,
observar o que acontece no centro intelectual e ir trabalhando, ir selecionando isso, ir se aprofundando cada vez mais, refletindo sobre os nossos pensamentos. E no instante em que estamos pensando em alguma coisa, já é momento de pedir a morte, porque pensamento tem origem nos defeitos psicológicos. Pensamento não tem origem na essência, não tem origem no nosso ser. O nosso ser não precisa pensar. O nosso ser sabe o que é correto e faz, age. Porém, como nós não lhe damos oportunidade, o que age em nós são os 5 centros inferiores, são através dos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções, que nós damos atenção e permitimos que se manifeste. Então, cada vez que um pensamento vem à nossa mente, nós já de antemão podemos ter a certeza que é oriundo de um defeito. Porque, como já dissemos, o nosso ser não precisa pensar. A essência não precisa pensar. O que acontece é que os defeitos utilizam os nossos centros. O centro intelectual para pensar, o centro emocional para sentir emoções negativas e o centro motor para agir e os centros todos, o centro instintivo para os desejos instintivos e o centro sexual nos provoca então o desejo sexual. Então, colocar a atenção no que está acontecendo, no que acontece a todo instante na máquina humana, nos 5 centros, no centro motor, no centro intelectual inferior, no emocional inferior, no instintivo e no centro sexual. E essa atenção deve ser simultânea. Então, dessa forma é que se diz estar concentrado no coração, porque ali é onde nós vamos sentir, porque o coração é o centro do microcosmos. Ali no coração é onde nós devemos estar em recordação de si. E recordar-se de si é estar sentindo o centro emocional, o centro do coração, estar presente e não estar divagando em pensamentos, por exemplo. Então, cada vez que nós temos um pensamento, nós devemos pedir à nossa Mãe Divina, aquela parte do nosso ser que se chama Mãe Divina Kundalini, pedir que ela desintegre, que elimine esse defeito. E quando ela elimina, quando nós compreendemos que é um defeito e pedimos, ela elimina, libera uma parte de essência, uma chispa, uma pequena parte da essência, que pode ser maior ou menor, dependendo da robustez do defeito. Quanto maior o defeito, quanto mais robusto, mais essência presa ele tem. Então, esse é o trabalho de morte. E o trabalho com as energias sexuais é trabalhar
trabalhar com o sexo, com uma companheira ou companheiro, sem fornicação. É transmutar as energias sexuais. Então, com a transmutação da energia sexual, vai se fixar na coluna vertebral essas essências que foram liberadas com a morte. Então, a essência é liberada, porém precisa ser fixada na coluna vertebral. E isso se fixa com a transmutação sexual, com a união sexual de homem e mulher, sem fornicação. Não se pode perder as energias sexuais. É necessário que se transmute essa energia e assim fixando na coluna. E isso vai dando origem, vai sendo criado o respectivo corpo. Primeiramente se restaura o corpo físico após o corpo vital, e quando então se começa a criar o corpo astral. E quando se termina de criar o corpo astral, se vai iniciar então o corpo mental após o corpo causal. Então, este trabalho de criação dos 5 corpos, se denomina Gênese, ou primeira montanha. Então, a simbologia do Gênesis, que nas escrituras relata que a terra estava desorganizada e vazia. A terra significa o nosso corpo físico, significa esses centros que estavam desorganizados e vazios, estavam em trevas. Essas são as nossas trevas interiores. Então, a criação desses corpos é a primeira montanha. A criação dos 5 corpos inferiores é a primeira montanha. Se refere à primeira montanha. Então, é preciso... qual é o que é necessário? O que é necessário para que se faça a criação da alma, então? Então, o primeiro que se deve haver, que deve acontecer, é receber o ensinamento, receber este ensinamento dos 3 fatores. Então, porque é com os 3 fatores que vai criar a alma. Então, aqui está aquelas palavras do Mestre Jesus que diz: de 1000 que me busca, um me encontra. Então, de 1000 pessoas que buscam estes ensinamentos, 1000 pessoas que têm inquietudes espirituais, buscam algo superior, que não estão conformados com o intelectualismo, não estão conformados com as teorias, que não se conformam em que, ao saber as escrituras de ponta a ponta, na ponta da língua, aquelas pessoas que não lhes basta isso, que acreditam que deve haver mais. Então, uma pessoa, de 1000 dessas pessoas que buscam, apenas uma encontra esses ensinamentos. Então, é preciso receber esses ensinamentos. Então, ao receber, é preciso praticar, é preciso começar a praticar os ensinamentos e ir comprovando, ir
obtendo os resultados e as comprovações dentro de si, porque não é externa, a comprovação não é externa, senão interna. O outro passo é equilibrar os centros, equilibrar os 5 centros da máquina humana, que é o centro, todos os centros, o centro sexual, o centro instintivo, o emocional inferior, o intelectual inferior e o centro motor. Que esses centros trabalhem cada um com o seu hidrogênio correspondente, quer dizer, com a sua energia correspondente, que as energias não estejam misturadas, que não estejam desorganizados. Então, o primeiro passo é equilibrar os centros. E equilibrar os centros se equilibra através da morte psicológica. Quando vai se tirando a força dos defeitos, quando não se permite que os defeitos hajam, então se vai equilibrando os centros. Então cada centro vai trabalhando com a sua energia correspondente. E a energia sexual vai se tornando pura. E então essa energia vai ser transmutada e fixada na coluna, e que vai dar origem aos respectivos corpos. Então, equilibrar os centros se equilibra com a morte psicológica. Então, é necessário equilibrar os centros. Então, aqui vai, de 1000 que buscam, um encontra. E de 1000 que encontra o ensinamento, apenas um leva à prática, apenas um trabalha. Então vai diminuindo a quantidade de pessoas que verdadeiramente enfrentam esse trabalho de criação da alma. Então, outro requisito é necessário ter um cônjuge estável. Um cônjuge estável é um casal que esteja disposto a colaborar um com o outro, que conheçam o ensinamento, que ambos conheçam o ensinamento e estejam dispostos a praticar. Um cônjuge que nenhum adultério, não pode haver adultério, jamais troca de casais, jamais se pode praticar com outra, jamais se pode adulterar. O outro requisito é inverter o curso das águas. Então, o que significa inverter o curso das águas? A tendência de todo ser humano é que as águas que simbolizam a energia sexual, essas águas descendam, sejam perdidas, sejam desperdiçadas. Então, essas águas correm de dentro para fora, normalmente nos seres humanos, em nós todos. A tendência é de perder essas águas. Então, inverter o curso das águas é inverter de não perder a transmutar, e é levar essas águas para cima. O rio significa a coluna vertebral, que
as águas devem correr para cima, em direção ao cérebro, que é também o cérebro simbolizado pelo cálice. Então é preciso inverter o curso das águas, deixar de fornicar, em outras palavras, em palavras mais claras, deixar de fornicar e transmutar a energia sexual. Então, quando se cria o corpo físico solar, se recebe uma espada de prata. E é a primeira iniciação. Então, com a primeira iniciação, recebe-se uma espada que serve para defesa, que o iniciado já deve colocar no lado direito, que o iniciado da loja branca usa a espada do lado direito e da loja negra usarão do lado esquerdo. Porém, o iniciado da loja branca usa a espada do lado direito, e essa espada de prata, pequenininha, vai crescendo cada vez que se vai progredindo nesse trabalho, que se vai eliminando defeitos, que se vai adquirindo poderes, virtudes, faculdades. Essa espada vai aumentando de tamanho. Então vai criar as 5 iniciações. Vai fazer a criação dos 5 corpos, que é a primeira iniciação, é com a criação do corpo físico solar, a segunda do corpo vital, a terceira iniciação, o corpo astral, a quarta, o corpo mental, e a quinta iniciação é a criação do corpo mental, do corpo causal ou corpo da vontade solar. Então, são as 5 iniciações de mistérios maiores. Pelo que nós estamos vendo, as iniciações não são intelectuais, não são dadas a alguém no mundo físico, que alguém que estudou tal e tal texto recebe tais iniciações. Como acontece em algumas escolas, que nós, há muitos anos atrás, andamos nessas escolas, que dão iniciações para a pessoa que leu determinados textos. Então, por correspondência, se recebiam alguns folhetos, alguns livretos, e se lia aquilo, se estudava aquilo, se compreendia intelectualmente e então recebia uma iniciação. O verdadeiro trabalho, as iniciações, não são intelectuais, não são externas, não são dadas no mundo físico. As iniciações recebe o nosso ser nos mundos internos, e são iniciações verdadeiras, não são intelectuais. Então, é preciso fazer as 5 iniciações de mistérios maiores, que é a criação dos 5 corpos solares, criação do corpo físico, o vital, o astral, o mental e o causal solar. Então, ao criar o corpo causal solar, aí é quando é homem de verdade, é um homem verdadeiro, seja homem ou mulher, é um homem verdadeiro, porque até então nós somos animais intelectuais. Então, nesse momento que se cria o corpo causal, vai se receber a 5ª iniciação e deve escolher, nesse momento, nessa altura, deve escolher entre 2 caminhos.
o caminho direto ou o caminho da aspiral. O caminho direto é o caminho que leva ao Pai, que leva ao Cristo. E o caminho da aspiral é o caminho do Nirvana. Então, nesse momento ocorre outra seleção. Então, de 1000 pessoas que praticam, que chegam à quinta iniciação e a oportunidade de escolher o caminho direto ou espiral, 1000 chegam aqui, apenas uma escolhe o caminho direto. E as outras 999 seguem o caminho da aspiral. Então, é aí que está a simbologia daquilo que o Mestre Jesus disse: de 1000 que me encontra, um é meu. Então vai se de 1000 que encontram, de 1000 que buscam o ensinamento, um encontra. De 1000 que encontram o ensinamento, um trabalha. De 1000 que trabalha, cria os 5 corpos, apenas um escolhe o caminho direto. Então aí que o Cristo diz: de 1000 que me encontra, um é meu. Quer dizer, de 1000 iniciados que chegam à quinta iniciação, apenas um escolhe o caminho direto. Os demais, 999, escolhem o caminho da aspiral, o caminho nirvânico. Então, este trabalho significa essa criação desses 5 corpos. É a primeira montanha, ou o Gênesis. É o Gênesis. E então isso é a alma humana. A criação desses corpos, desses 5 corpos, é a alma humana. E então a união da alma humana com a alma divina, que é o espírito. Então a alma humana são os 5 corpos que se criou. E a alma divina é o nosso Pai interno, Budi e Manas, que são a alma divina. Que esses 2 corpos já estão criados, já são solares. O que acontece é que quando se cria esses 5 corpos, vão se unir a alma humana com a alma divina. Então isso se dá, então, é a formação, a criação do espírito. Então aquela estrela de 6 pontas, que em muitas bandeiras está aí, em muitas bandeiras, essa são a alma humana que sobe por ter criado os 5 corpos, e a alma divina que desce, que são a segunda tríade. Então a primeira tríade é a alma humana e a segunda é a alma divina. Então isto vai então conformar o espírito. Isto é o espírito. Então, para criar o espírito, é preciso criar a alma humana. Então, quando a alma humana é criada, ela se une, a humana com a divina. Então, o humano se diviniza e o divino se humaniza. Então, muita simbologia, muitas
ditos, muitas escrituras contêm esses ensinamentos de forma simbólica. Então, por exemplo, Jesus disse que o Filho do Homem será crucificado. Então, é o Filho do Homem verdadeiro, porque quando chega a essa altura, que escolhe o caminho direto, vai nascer o Cristo, que é Filho do Homem. Então, o Cristo eterno vai nascer, e esse Cristo é Filho do Homem verdadeiro. Não é filho do homem vulgar, comum e corrente, do intelectual, do homem intelectual, do animal intelectual. É filho do homem verdadeiro. Então, o Cristo é filho do homem verdadeiro. Então, o Cristo será crucificado. Isso é o que ele disse, que ele quis dizer simbolicamente, que o Filho do Homem deve padecer. Então, aí está a simbologia dessa frase. Então, para criar alma, só é possível com os 3 fatores para a revolução da consciência. Não há outra forma, não há outra alternativa, não há outra saída, a não ser trabalhar com a morte psicológica, com o nascimento, que é sexual, trabalhar com um cônjuge estável, sem fornicação. E é necessário trabalhar com o 3º fator, que é entregar esse ensinamento a outras pessoas de forma gratuita, de forma desinteressada e com alguns requisitos que durante estas conferências vamos explicando e vamos compreendendo. Então, para criar alma é dessa forma, com os 3 fatores. Não há outro caminho, não há outra alternativa, a não ser através dos 3 fatores para a revolução da consciência. Muito obrigado a todos e até a próxima.